Se está gravando, aí, gravando, né? Então, boa noite aí a todos, aos presentes aqui, umas saudações aí, felicidades aí, mais uma segunda, para muitos aqui que já estão numa rotina, já me conhecem muito bem, mas eu sempre gosto de fazer uma apresentação, porque pode ter novatos aí presentes. Então, eu sou o professor mestre Alex Pires Boava, né? Sou professor aqui da UniCV, do curso de Geografia e também no curso presencial de Pedagogia, tá bom? Então, eu atuo aqui na faculdade há quase 2 anos, praticamente, e sou do ensino básico também. Sim, né, eu sei que a maioria faz licenciatura em Geografia ou outras licenciaturas, eu sou do básico também. Então, eu dou aula de 6º, 7º, 8º, 9º, primeira série, segunda série, terceira série e até EJA. Né? Então, eu estou em todos os segmentos educacionais que eu amo e não consigo abandonar. Bom? Então, essas aulas aqui que a gente sempre traz segunda, eu sempre trago uma temática que está no currículo de vocês, tá bom? Esse é o objetivo sempre. E eu não gosto de falar que é uma aula, sim um trocar de ideias, uma conversa, né? A gente vai trocar uma ideia aqui sobre determinado assunto importante, tanto na área acadêmica como na área educacional. Então, pode participar à vontade, pode dar suas observações. Aqui eu gosto muito dessas aulas porque, né, tem galeras regionalmente de outras regiões, com outras realidades, o que enriquece ainda mais o nosso aprendizado. Então, aqui é uma conversa de determinado assunto, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do tema que eu preparei, né, que é um tema cercado de polêmicas, é um tema muito usual no ensino, para quem gosta, até para quem não gosta, é um tema muito interessante para abordar, está muito rico ultimamente na geografia, tá bom? Então, espero que você goste dessa aulinha que eu fiz especialmente para vocês nessa segunda aí, tá bom? Então, eu vou projetar aqui o slide aqui para vocês, para a gente ter um acompanhamento, tá bom? Tá aqui para vocês. Deixa eu aqui apresentar o meu lindo slide aqui, que eu preparei com muito carinho e dedicação a vocês aí. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Falei que sim. Apareceu. Isso. Apareceu. Isso. Vamos. Aí. Maravilha, certo? Então tá aí para vocês. Opa, divino. O divinento, tudo bem? Antes de até eu começar, tá aí o tema da aula, que é Geografia Política e Geopolítica, né? Assunto muito interessante, pertinente nos dias atuais aí para vocês entenderem, tá bom? Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, tem alguém que está entrando na aula a primeira vez, na minha aula, só manifesta ali dando oi, não precisa falar, não precisa assim manifestar por câmera se não quiser. Só para ter uma noção assim, ó, o Rafael, bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo à minha aula de geografia, tá bom? Olha lá, o Marcelo tá mostrando presença ali, tá na aula, numa aula aí, né, Marcelão? Tá certo. E mais alguém? Rafael, bem-vindo aí, espero que você goste da aula aí, tá bom? Mais alguém, algum novato? O resto todos já me conhecem, já participaram, né? Espero que goste aí. Oi, Heloísa, muito prazer, né? Professor Alex, eu dispor, espero que você goste aí da aula de geografia que eu preparei para vocês, tá bom? Só um parâmetro aqui, alguém aqui não é da geografia, manifesta aí também, que eu acho interessante para a gente conversar e dialogar novamente. Todos aqui é geografia? Acho que sim, né? Acredito que todos sejam geografia, se não for, será bem-vindo também, e bem-vinda. Então é legal para a gente discutir alguns assuntos aí. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho desse tema, o que vai trazer essa aula para vocês, que é um tema bem interessantíssimo falar com vocês, que é sobre geografia, política e geopolítica, que apesar do trocadilho você falar rápido, acredite, pessoas, acredite, futuros professores ou profissionais da geografia, tem diferença, né? Tem uma diferença. São similares? Pode ser conecta? Sim. Mas ela vai ter diferença, tá bom? Deixa eu só permitir. A galera tá entrando aos poucos aí, tem que ter essa tolerância aí, tá bom? Então, assuntinho aí. Acho que a Adriana tá entrando. Aí, no final da aula, viu, Adriana? Olá, Adriana. Tudo bem? Não esqueça aí de a gente falar um pouco do grupo, viu? A gente criou um grupo, acho que não sei se todos estão lá, mas é legal criar uma conexão entre nós, assim, para alguma dúvida, alguma coisa pertinente, alguma divulgação interessante no âmbito da geografia, seria legal, tá bom? Então aí, me apresentando o tema, e o que nós vamos abordar nessa aula aqui, quais são os objetivos desse encontro nessa segunda-feira, é o quê? Compreender os conceitos de geografia política e geopolítica, então tem que estar bem conceituado. Eu sempre defendo assim, vocês são acadêmicos. Um bom acadêmico, ele tem que estar bem na cabeça o conceito. Aí a parte prática que eu gosto de discutir com vocês, que daí é uma forma educacional, uma forma de análise, que vocês têm que entender também. Mas o conceitual, vocês que são acadêmicos,
sempre tem que estar enraizado em vocês. Eu sempre defendo isso para os meus alunos. Tem que saber o conceito, tem que saber a maneira, a didática e tudo mais, tá bom? Identificar suas diferenças. Então, ao mesmo tempo que você vai diferenciar uma da outra, você vai fazer o link de conexão. E isso é o objetivo da aula. Entender sua importância dentro da ciência geográfica, porque uma matéria assim enraizada como ciência geográfica, e refletir. Aí essa parte que eu gosto principalmente, né? Refletir a abordagem desses temas no ensino fundamental e médio, que é o que talvez esse grande parte que cobiça se aventurar para o mundo da licenciatura em geografia vai se deparar com esses temas, né? E apresentar sugestões e recursos didáticos. Então, eu vou desabafar alguns temas que eu já trabalhei, talvez professores que já estão aqui já engajados, seja no estágio, já teve experiências com temas assim, pode ficar à vontade de explanar, de escrever, de falar, fique à vontade, que é o momento que eu mais gosto também, tá bom? Então, esse vai ser o objetivo da aula, nós prometo cumpri-la com vocês até mais ou menos, sei lá, talvez próximo das 10. Aquela gente às vezes estende um pouquinho, peço desculpa, é porque é o calor da emoção. Vocês fazem isso com a minha segunda-feira, tá bom? Então vamos seguir um pouquinho. Aqui vamos falar o conceito, agora é importante, viu, gente? Geografia política. Geografia política. 2 palavras. Ela não é consolidada assim. É o ramo da geografia que estuda o espaço político. Então, estuda o espaço político em que quesito? Foca nas instituições, fronteiras, territórios, estados-nações e formas de governo. Se liga nessa ideia. ênfase no papel do Estado nas relações internas e administrativas do território. Eu gosto de falar que geografia política, a grosso modo, qual que é a diferença, né? Ela vai aparecer uma palavra muito importante ali, se fosse para falar assim, grife essa palavra, é quando fala a questão de fronteiras, né, e a questão do limite. Então, é noções e formas de governo. É quando você... tá vendo esse mapa que está aí? É um mapa do lindo Brasil que você habita, mora e é feliz. Essa simples divisão, que é chamado de, até uma coisa interessante, que é chamado de mapa político do Brasil, é puramente geografia política. Então, eu gosto de pensar, quando a geografia política é uma forma descritiva da forma administrativa, você não vai fazer relação nenhuma, você vai analisar. Entendeu? Na verdade, você vai fazer só as questões. Quando fala relações internas ali, você vai dar um papel assim, como o papel, como o Estado, a forma de governo administrativa é naquele local. Então, a geografia política para a geografia, relaxa, senhor, tranquilo, acontece. A geografia política, ela traz esse papel mais descritivo da política. Tanto que é até engraçado, né? Eu deparo com muitos alunos assim que eu falo assim, ó, é uma coisa impressionante, porque é o termo correto. Vocês estão vendo um mapa político do Brasil. E como nós estamos convivendo dessa polarização política, né, há quase décadas já no Brasil, vou até classificar isso já, essa polarização enriquecedora que faz ter brigas nas famílias, nas áreas acadêmicas, seja o que for, essa polarização assusta hoje o aluno, você não faz ideia. Então, quando eu falo assim, ó, galera, vamos aí, abre no mapa político. Ah, professor, eu não vou abrir, eu já escutei isso daí. Eu não vou abrir porque minha mãe e meu pai brigou por causa do Lula e Bolsonaro, então eu tô fora. Eu falei, não tem nada a ver. Você está falando em mapa político, você está falando no mapa da administração do Brasil. É o mapa do controle territorial, é o controle da forma de governo. Então, você está analisando o mapa político. Então, e é engraçado mesmo, qualquer atlas traz essa terminologia, mapa político. E o aluno assusta completamente por causa dessa polarização que é exatamente tabu. E é um mapa que é geografia política, é a descrição. É a descrição da forma de governo, como é que ele faz, a maneira e tudo mais, tá bom? Então, é o conceito que faz, é o espaço político, suas fronteiras, foca nas instituições. Por exemplo, assim, alguns temas que, claro, eu vou abordar com vocês depois. É o momento do ensino, até cabe um pouco a nós, sociologia também, mas quando é ensino fundamental, essa parte mais da geografia, que é a parte de organização política, né? Ela, mas ela falando, aqui na classe, amo sua... justamente aí, ó, falando isso agora, que legal, né? Que legal, você estava aí comentando, bateu a coincidência aí. E eu sempre gosto de falar que essa parte, até no ensino fundamental, até no EJA, né? Eu sei que o Marcelo é muito perito em EJA, ele gosta muito. Eu gosto sempre de pensar em entender política, né? Assim, eu falo que... Eu acho que esse é um desafio nosso, viu, professores? Até pensando em geografia política. O que nosso papel hoje em dia, nessa polarização, eu acho que não é aguçar mais.
Eu sei que todo mundo aqui tem uma vertente política, tem uma ideologia política que eu vou respeitar de todos, seus viés, tem que respeitar, porque o mundo é assim, o país é democrático, então você tem que ter seu viés. O que está precisando, acho que vocês vão concordar comigo, a geografia política pode colaborar muito, é você alfabetizar a sociedade politicamente. O que quer dizer alfabetizar? Que a geografia política faz isso. É você entender os papéis políticos de cada setor. O que faz um senador, o que faz um deputado, o que faz um presidente, o que faz um juiz, essas esferas do poder que a gente estuda muito, né, que é muito falado, e é porque é muito bombardeada num viés político. E eu percebo isso, eu estou percebendo isso nas minhas aulas, que nunca teve. Então, aula política talvez era até uma aula chata. Hoje já incentiva, eu percebo uma incitação um pouco ao ódio, que eu tenho que quebrar. Então, nosso objetivo um pouco, informar, é passar informação. Então, a geografia política ela vai colaborar muito hoje no ensino para ele ter uma alfabetização política do cenário até brasileiro. Até para entender o que ele está defendendo, a maneira que ele está defendendo. É porque a medida que polariza, fica num momento denso, num momento perigoso. Entendeu? Então, é legal você politizar nesse sentido. Quando fala politizar, eu tenho medo dessa palavra, porque acho que... Não, ele vai falar de alguma ideologia política. Ele vai falar de algum partido, ele vai colocar uma bandeira e um uniforme do partido que ele é, nunca. Aí é ser militante. Mas a gente tem que ter o poder e o cuidado de tacar a informação correta. O que faz um prefeito, o que faz um vereador, quais são os 3 poderes, o que eles fazem, quando surgiu, por que tem que ter. Então ser muito nobre para nós que trabalhamos com licenciatura, saber ter essa maestria de explicar. Eu sempre defendo essa ideia, tá bom? Então a geografia política é isso. É saber essa comunicação, é saber conversar sobre esses assuntos ligados à política, mas não com tendências, o quê? Militantes. Tem que tomar muito cuidado para não ser militantes, tá bom? E aqui um outro termo, agora só saindo um pouco, que é o objetivo da aula, geopolítica, né? Olha a diferença. Geografia política, ela é mais descritiva do espaço político. Agora, isso daqui vai mais um pouco além, porque ela faz análise das relações de poder, palavra-chave, eu acho, poder entre Estado no espaço global. Então, ela vai envolver muito mais as relações internacionais, e envolve aspectos econômicos, militar, mas o principal, acho que da geopolítica, eu falo assim, que um bom professor de geografia tem que pensar. Geopolítica, você tem que pensar em 2 palavras, território e estratégia. Então, estratégia. Né? Eu lembro até daquele filme lá do Tropa de Elite, do grego estratégia, do latim estratégia, né? Eu lembro dessa parte do filme lá, Tropa de Elite, que é até engraçado. Mas tem tudo a ver com estratégia. Examina o uso do território como instrumento de poder. Então, se fosse para resumir em 2 palavras geopolítica, ele faz o conceito de território, que é limitado, é controlado, e as suas estratégias. Por isso que quando fala em geopolítica, me impressionante até quando eu escuto isso dos alunos, né? Sou muito vago assim, de, o que você gosta? Ai, professor, eu não gosto de... Eu escuto muito assim, vagamente, que você já ouviu quem já deu aula. Ai, professor, eu não gosto de geografia da natureza, eu não gosto de geografia física, eu não gosto de relevo, eu gosto de geopolítica. Aí ele solta sempre assim no final. Eu gosto de estudar conflitos. Tá, mas eu falo assim, não é que geopolítica, às vezes, para um aluno de ensino básico, ele faz uma associação com conflitos. Claro que tem tudo a ver com conflito, tudo a ver com... A gente vai abordar um pouquinho aqui na questão da guerra da Ucrânia, na questão da Palestina, que são assuntos em evidências geopolíticas hoje, porém, não é só isso. Então, a geopolítica, por exemplo, é um acordo. A geopolítica é diplomacia. Então, a geopolítica é blocos econômicos. Então, a geopolítica ela não é só conflito. E eu percebo, até a gente já discutiu em aulas passadas, vocês vão observar muito dos seus alunos, né? A nossa sociedade é muito movida a questão, é uma questão moral e ética, desculpa ser pesado, mas aqui é uma área acadêmica, dá para falar. A gente é muito associado à questão da morbalidade, mórbido. Tudo que é mórbido chama atenção. Você vê uma tragédia na TV que envolveu mortos, você vai regalar o olho e vai querer saber até o final. Isso não é diferente do ensino. Por que guerra chama sempre atenção? Porque o ser humano lida com a morte. Eu falo assim, até é interessante na psicologia pensar nisso. Sua única certeza na vida é a morte. Você não sabe se vai ser amanhã, tal, mas é a única certeza. Você não sabe se vai ser rico, se vai ser professor de geografia, de história, ser empresário, vender coco na praia. Você não sabe o que você vai ser. Porém, mas você sabe uma coisa. A morte está aí. A gente tem a lei da vida. Então, essa coisa de mobilidade, assim, a gente vai enraizando. Então, quando você vê um assunto
que é relacionado à mortalidade, isso chama muito atenção. Isso observa nas aulas mesmo. Então, o assunto é guerra. Quantos estão morrendo? Porque, claro, aí cabe a nós, professores, entender o motivo da guerra, dessa tragédia. Então, que é os assuntos que mais os alunos vão gostar em geopolítica: guerra, né? Assuntos assim, invasão, por que invadiu, por que está tendo essa postura. Então, eles adoram, eles são hipnotizados com guerra quando fala esse assunto. Por isso que o aluno associa muito, os alunos são na base, eles associam muito geopolítica com guerra, porque é mórbido. Então, tem mortes. Então, por que teve mortes? Quem foi que criou essas mortes? Por que ele fez isso? Então, dá essa relevância, né? Quanto seria? Então, é um assunto que é ligado na psicologia. Então, é um assunto que vai... Aí cabe a você ser um excelente professor ou professora e saber trazer conceitos importantes, de entender que a geografia é importante para ele entender. Entendeu? Então, a geopolítica, ela vai cuidar de estratégia. Por exemplo, assim, você vê sempre, então estratégia não é só guerra. Guerra faz parte como estratégia. Sempre, porque a gente fala estratégia, a gente associa com guerra, né? Não é só guerra. O lado diplomático, fechar um acordo, né? Um discurso que vai abalar tal país, né? Uma imposição. Isso é geopolítico, entendeu? Então, geopolítico sai no mundo global, mas envolve essas questões: território e estratégia. Lembra dessa palavra sempre, viu? Tira um pouco esse foco que geopolítica é só guerra. Não, não é só não, tá bom? Legal a gente conversar aqui um pouquinho, tranquilo? Tranquilinha para vocês, de boa, né? E é um assunto, desculpa até trazer, eu vou mudar um pouquinho. Era assunto que vocês gostavam no ensino, assim, é porque eu vejo que muitas pessoas que vão até para geografia têm um pouco essa paixão por geopolítica, gosta de envolver com assuntos atuais, gosta de ler sobre, né? Eu não sei se é o caso de vocês, se vocês gostam, né? Olha lá, hoje as ações da Bolsa de Valores são grandes. Falou tudo, que nem quando você fala em economia, né, que até a geografia econômica, ações, subiu, desceu, acaba interferindo. A própria aula passada, que a gente comentou vagamente um pouco, né, a gente comentou da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que acaba interferindo em todo, tá vendo? Não é uma guerra, é uma guerra comercial, não está envolvendo armas, não está envolvendo questão militares, né? Mas você já observa que vai, o quê? São estratégias. Estratégia que os dois países mais poderosos do mundo estão usufruindo. Subtaxas, novas parcerias e tudo mais, tá bom? Então, são estratégias, tá bom? A coisa que eu mais escuto vocês vão escutar muito isso daí. Vocês vão mais escutar, pessoal. Estão preparando os seus mundos da geopolítica aí. Qualquer conflito que acontece, vai preparando o discurso. Eu falo de coração. Aula 2, eu amo esse ensino. Você não falou que gostava. Aula 2, amo o ensino de geografia. Geopolítica. Geopolítica pura no ensino médio, né? Mas um assunto que eu acho legal, assim, vão preparando esse discurso. Qualquer conflito, gente, pode ser um conflito na esquina da casa do aluno. Ele vai associar com a Terceira Guerra Mundial. Ele vai perguntar, professor, agora é a Terceira Guerra, né? Aí você tem que fazer uma... Não, mas eu acho interessante, né? Quer dizer, conflitos internacionais, conflito entre países vizinhos, próximos, coligações, eles fazem uma associação, porque é boom, é um choque para ele, nossa, invadiu, morreu, tacou bomba, meu Deus. E ele faz uma associação que vai para a Terceira Guerra Mundial. Então, eles têm isso aí, então você tem que manobrar, né? Você tem que contornar, assim, entender que é uma guerra mais regional, uma guerra local, para envolver a magnitude de uma guerra mundial. Que o nome já diz até, né, gente? Quando envolve potências como lideranças assim. Eu não gosto de trazer que não vai ser impossível, mas, assim, é legal para ele entender onde ele está. Da maneira assim, será que não é exagero guerra mundial? Ainda mais que essa onda. Por isso que é legal nós, nessa parte, você vê a importância que a gente é. Isso eu me sinto muito, assim. Quando acontece um grande boom de um conflito, eu sou o primeiro a ser perguntado. É instantâneo. Professor, o que aconteceu? Onde que é? Né? Então, isso é impressionante. Vocês vão ficar impressionados como vocês vão ter requisitados, seja colégio público ou privado. É muito requisito, assim, eles querem entender o porquê. E como é geografia, envolve território, eles vão muito para você. Então, saiba maestrar e utilize isso, viu, gente? Eu falo assim para qualquer professor. Eu sei que eu respeito qualquer tipo de professor que são metódicos, seguem a apostila, seguem roteiro, mas, assim, use e abuse da atualidade, da geopolítica. Se o aluno tiver com dúvida de uma guerra, pare de falar de relevo e fala da guerra. Ele não vai perder o tempo, não vai perder assim, hoje é aula de clima, mas o aluno quer saber da guerra da Ucrânia. Porque fala da guerra da Ucrânia, pare e fale. Você vai ver que vai ser uma melhor aula sua, talvez.
porque sai do óbvio. O aluno fala assim, nossa, então, mas vai atrasar. Não, sai, é nosso dever, a gente tem que mudar essa concepção. Entendeu? O aluno está com uma dúvida de um cenário político, como que é, explique. Eu falo assim, abre um parênteses, assim, não vou falar hoje de população, fala então de clima, entendeu? Então, use e abuse, a gente tem um poder legal disso daí, de compreensão do mundo, da geopolítica e da geografia política, tá bom? Bem sensato aí. Só saindo um pouquinho, então, as diferenças básicas de uma forma sintética para vocês aí, né? Que eu expliquei para vocês até então. Está nesse conceito ainda, geografia política e geopolítica. A geografia política é a organização do território interno. Então, como é que é dividido? Então, a preocupação dela é isso, internamente. A geopolítica, como eu falei, gente, relações internacionais, poder, território, conquista, né? Nesse caso, assim, as escalas, né? A geografia política, ela é mais pautada nacionalmente, aquela ideia de dividir regionalmente. Perdão, eu tô com uma tosse nervosa, viu, pessoas? Não se assusta, não. Essas mudanças que estão tendo climáticas, já tá chegando o inverno aí, já dá um cutuque para mim. Nesse caso, Gisele entrando, né? Boa noite aí, Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Escalas, assim, que é a escala nacional, regional, mais para geografia política. Olá, professor, boa noite. Tudo bem? Quero só fazer uma pergunta. Pode falar, pode falar. Professor, no caso, a geopolítica e a geografia política estão presentes em qual ano das séries do ensino médio? Eu vou falar daqui a pouco. Sim. Eu já posso falar com você já, mas eu ia falar daqui a pouco, viu, Alcione? Vai estar certinho, né? Não, porque eu acho que esse conteúdo eu não sei qual ano, né? Se é segundo, mas eles estão dentro desse termo aí, né? Você fala da faculdade, você tá falando? Não, do ensino médio regular mesmo. Eu vou falar já. Ela vai aparecer aqui que eu organizei isso, viu? Os temas, que até um pouco ligado à BNCC, temas até experimentais, que eu já usei, que é geopolítica, que a gente não percebe. Às vezes é temático que até tá no livro, viu, senhor? Tá lá no livro, e é geopolítica. Então você pode abordar de uma maneira geopolítica. Professor, mas eu posso fazer geografia política? Pode também. Então são maneiras de abordar, tá bom? Então, exemplos aqui, o federalismo do Brasil, se estudar os estados brasileiros, ou uma guerra da Ucrânia. Então, por isso que eu falo assim, se você pensar em geografia política, você está descrevendo o território. É uma descrição do território, politicamente. Estado, vai até aqui, como que é a forma de governo, como eles são organizados, etc. Quando você vai para geografia política, lembra, você vai na estratégia. É isso que eu falo sempre pra galera. Guerra é uma estratégia. Eu falo assim, toda vez é guerra, mas às vezes uma pacificação também é. Aí já é um assunto, já um spoiler. A ONU é geopolítica, porque a ONU interfere. A ONU quer pacificação, turbulência para decisões e tudo mais, tá bom? Então, quando você estuda esses temas aí, é muito bom, tá bom? Beleza? Então, vamos seguir um pouquinho. A importância na ciência geográfica, tá aí para vocês um pouquinho, só para a gente compreender a importância. Eu já vou para o ensino, viu, Alcione? Não esqueci sua pergunta ainda. Compreensão crítica das relações do poder sobre o território. Então, essa é importante como ciência geográfica, viu, pessoas? É essencial para a nossa área acadêmica, ela enriquece muito esse lado. Análise dos conflitos, lembra que eu falei? E você vai ser cobiçado com uma análise de conflito, não só escolar, pessoas. Se você soltar numa roda, num bar que você tiver, num restaurante que você tiver, se você soltar que é professor de geografia, prepare seu gogó, eles vão querer saber de você, tá bom? Então, são assuntos que é muito da nossa área quando envolve territórios, né? Então, é legal. Eu gosto, sinceramente gosto, por isso que eu sou meio antenado assim tal, tá bom? Estudo datação do Estado e os atores não estatais também. Então, não é, quando fala política, não é só Estado do governo. Então, envolve outros membros da política que também faz parte da questão geopolítica. Que nem, por exemplo, ultimamente eu estou muito estudando, claro que é até um assunto delicado, mas é geopolítica. Eu gosto de explicar muito para alguns alunos, claro, com um grau mais sofisticado, a atuação de facções criminosas, que é geopolítica. Que eles atuam no Brasil, eles têm estatuto, eles têm regras com que eles fazem comércio, e os alunos piram. Desculpa falar, pessoas, é uma coisa, tá vendo, é questão mórbida, porque eles sabem que é criminoso, né, tal, e é uma realidade que eu gosto de trazer para os alunos, porque existe uma realidade triste, são facções estruturadas, organizadas, e quando eu falo para ele do crime organizado, eles ficam, muito organizado, sim, é mais organizado do que a própria política do Brasil, né, estruturada. Então não é uma coisa assim de, é um bando de pé rapado, com todo o termo aqui, o falar aqui do meu interior, né, um bando aí no cantinho que fazem crime. Não é organizado, então eles têm poder, tal. Esse é geopolítica, não precisa necessariamente Estado.
É algo que é perigoso, por exemplo, entendeu? Aí a base curricular discute a cidadania, democracia e relações internacionais. Então, isso você pode ir para o mundo da ciência geográfica. Então, por exemplo, o que eu coloquei ali nos tópicos? Isso. Olha lá, a Gisele está mencionando, eu até sabia que a Gisele ia comentar, porque tem esse duelo. O Comando Vermelho, que a Gisele mencionou no texto, né, Gisele? Obrigado por comentar. O Comando Vermelho é muito intenso no Rio de Janeiro. E o PCC, até os dois, o foco inicial, né? E o PCC é muito forte em São Paulo. Tanto é que o embrião dos dois é nesses dois estados. O embrião do Comando Vermelho, que até é mais velho do que o PCC, surgiu nos anos 70, surgiu até com contexto de ditadura militar, né? Eram os presos políticos que se misturaram com os presos comuns, lá na Falange Vermelha, lá numa ilha chamada Ilha do Governador. Então, a Gisela talvez sabe até mais porque ela é carioca. Né? Não, desculpa, ela é fluminense, perdão. Nesse caso, assim, são situações que eles surgiram no Rio de Janeiro. O PCC surgiu do Carandiru, entendeu? Que o PCC, quando eu conto para os alunos, até de uma forma cômica. Sabe o que é o PCC? É o intercadeia. Como assim? É intercela. É um grupo, até o grupo que, assim, o primeiro grupo de PCC surgiu porque eles formaram um time de futebol para disputar um campeonato na cadeia. Aí, aos poucos, foram estruturando. A ideia deles meio... Até inicialmente, desculpa falar um pouco do PCC, desculpa quem conhece e lê também, o PCC surgiu até com uma ideia assim, eles cometem crime, entendo, né, negativo e tal, mas a ideia era um pouco social. Vamos cometer crime para nos ajudar. Entendeu? A ideia é meio Robin Hood, sabe? Eles tinham uma ideia assim. Depois começou a crescer aos pontos, vem mais pessoas poderosas sustentar, entendeu? Então começou o PCC em São Paulo nos anos da década de 90. Aí tem essa também geopolítica, vendo? É geopolítica, né? Eles se fundiram, depois separaram, hoje eles têm ódio, que nem eu escuto muito isso de quem trabalha em agente penitenciário. Eles falam, isso eu conto até para os alunos um pouco assim, para eles entenderem a dinâmica dos dois grupos, PCC e Comando Vermelho. Quem é preso, se for membro de um dos grupos, tem que separar na cadeia. Aí fala assim, quando é separar, não é assim de, cada um vai para um canto, separa e fica de olho. Não, tem que separar porque é morte, se deixar junto. Entendeu? Então eles têm que perguntar assim. Até um agente penitenciário falava para mim. Uma das primeiras perguntas que faz para um presidiário é se ele faz parte de facção. Tem que ser uma das perguntas chaves, não é assim? Ele vai ter várias perguntas, questão de saúde e tal, mas uma das perguntas que está lá obrigatoriamente, talvez não está no protocolo, mas tem que perguntar, né? Você é de facção? Porque tem que separar o bloco certo. Entendeu? Então, olha a geopolítica que um crime lícito faz no Brasil, né? De perigo, de tal, né? Então, a gente está conversando isso, são temas que não é só questão governamental, política com político, invasão, guerra com guerra, né? Então, é legal para a gente trazer. Então, eu estou entonando um tema que você pode estudar, que é geopolítica, é estratégia. O que eles fazem como estratégia? É estratégia negativa? Sim, mas fazem estratégia, entendeu? Um mapeamento aí certinho, tá bom? E agora vem para a nossa linda educação, certo? Agora, os conteúdos principais aí para vocês entenderem. Quando se trata em geografia política, ele fica mais nesses temas aqui para vocês entenderem. Geografia política, território, estado, nação, fronteiras, formas de governo. Por quê? Você reparou que é mais descritivo? Que nem um assunto que eu adoro fazer isso, assim, as formas de governo que existem. Eu adoro escutar isso com meus alunos. Porque daí é descritivo. Só assim, o que é parlamentarismo? Onde que é o presidencialismo? E aí vocês vão ficar surpresos que o aluno não sabe, né? E até não sei se vocês sabem. Quando eu falo para o aluno assim, alunos até mais antenados com história, que gostam assim, vocês acham que existe ainda o absolutismo? Porque a gente associa um pouco o absolutismo como um fim. Não existe mais absolutismo. Teve a Revolução Francesa, derrubamos o rei, agora o rei não manda nada, nem na Inglaterra, a gente sabe, né? É simbólico. Os alunos acreditam que o absolutismo não existe mais, está na era moderna. Engano de todo mundo. Você pega regiões do Oriente Médio, é impressionante, pessoas, é absolutista. A Arábia Saudita, que é um país muito em evidência, até por petróleo, né? Aquela cidade Line que vai surgir, uma das maiores cidades no deserto. Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar que estava lá. Então, o que aconteceu? A Arábia Saudita é uma absolutista. Pra você ter ideia, os alunos ficam assim, para. Você acha que o nome do país é uma família. Saudita, Arábia Saudita. Saudita é o nome da família. Eles que mandam. Mas tem governo lá? Tem, mas quem dá a voz final é o príncipe saudita. Então, é absolutista.
Então, absolutismo é o rei é o foco, o rei decide, o rei pode ter a voz final. Até termos assim, por exemplo, que eles acham que é feudal, por exemplo, assim, ó, existe teocracia. Aí você explica o que é teologia. A teocracia é quando tudo é governado em nome de Deus, a igreja, assim, a instituição religiosa tem poder, né? Ah, não, professor, isso aí era feudalismo, né? Não, gente, a gente tem o Irã. O Irã, quem tem a voz final é o Ayatollah, entendeu? É o Ayatollah. Aí a Gisele, obrigado, viu, Gisele? Tá colocando no grupo ali. Quem quiser é só clicar e ser feliz ali, viu? O Ayatollah, então, é assim, é legal trazer para as realidades, porque a gente é muito europeizado, a gente é muito eurocêntrico, né? Ah, o que aconteceu na Europa, espalhou para o mundo e é assim, cala a boca. Não, temos várias maneiras de governo, né? Então, eu acho sensacional quando o aluno ele conflita com isso. Eu amo. Quando o aluno percebe, o louco, eu adoro esse termo assim, ó. E, sabe, o aluno percebe, o aluno entra em contradição e percebe. Acabou, você fez sua aula. Entendeu? Muito louco, muito interessante isso. E aí a geopolítica que vai aos assuntos, pra você ter ideia. Blocos econômicos, que é um assunto. É diplomacia, é junção de o quê? São forças econômicas que se unem. Mercosul, União Europeia, o NAFTA, que não é mais NAFTA, é os MECA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Imperialismo, que daí se reverte um pouco a história, né, que existe um pouco esse imperialismo hoje, mas de uma maneira mais capitalista de ser assim, de investimentos e tudo mais. E as geoestratégias, que já diz tudo, né? As estratégias de você expandir. E no caso aí você está vendo, né? Até esse símbolo aí que tem o desenho já dá um ar de conotação de decisões, uma decisão de ONU, né? Então a geopolítica cuida mais desses assuntos mais o quê? De decisivos, estratégia. A outra é mais descritiva. Agora, para agradar o Alcione, tá bom? Agora vamos na voadora, Alcione. Assim, o que estuda mesmo em cada um segundo a BNCC, com base nos livros e até de minhas experiências, tá bom? No ensino fundamental, como que é a abordagem? Como está a geografia, a geopolítica, a geografia política lá? Então, eu costumo falar que o fundamental é uma parte mais conceitual. Que posso falar, eu respeito a BNCC, mas pensa numa dificuldade, amores. O ensino fundamental, ele está, assim, o próprio nome já diz, ele está em processo de fundamento, né? A ideia até o nome fundamental, pesa um pouco essa ideia de conceitual, ter ideia, mas pensa o sacrifício que é geopolítica no fundamental. Eu sei que você pode amar e continua amando geopolítica, mas pensa a dificuldade que é trabalhar no ensino básico, principalmente de sexto. Claro, a geopolítica entra brutamente no oitavo, que daí já começa mais agressiva a geopolítica, mais agressiva. Não que no sexto e sétimo não tem, né? Tá ali no Geografia do Brasil, tal, mas no oitavo já começa a ter uma abordagem mais Guerra Fria, tal, e é uma dificuldade porque ela é muito abstrata, ela não é concreta. Que nem um termo que eu sempre escutei, assim, ó, para e pensa, reflete esse tema. Como você vai explicar para um aluno que tem 13 anos, 12 anos, ou fase, né? Fase de transição, adolescência, aborrecência, celular, hormonal, tudo da sua maneira, você vai explicar para ele o que é globalização. Misericórdia, né? Às vezes eu olho nos livros e falo assim, não, eu não vou ler isso para o aluno, eu não vou pedir para o aluno ler isso para ele se aborrecer com a minha matéria linda, maravilhosa. É aí que entra a maestria suas. Você tem que usar estratégias que eu uso sempre. Eu pego esses termos conceituais e até pesados para nível da idade deles, não para nós. Nós poderemos falar aqui horas de globalização, horas de conceito de geopolítica, de território, de fronteiras e tudo mais. O aluno precisa de algo concreto. O conceito é importante por questão de prova, por registro. Eu quero que você anote na prova o que é. Mas o aluno precisa de algo físico, ele precisa imaginar. Precisa ter assim, agora peguei. Concreto, peguei a ideia e tudo mais, tá bom? Nesse caso, é muito difícil, é muito desafiador, eu falo. É um desafio imenso, assim, trabalhar esses conceitos mais bem, eu não vou falar chato, mas capiciosos e perigosos. Sim, muitos. Por isso que eu falo assim, ó, sabe que você tem que buscar sempre? Eu vou desafiar você, viu, senhora? Sempre vai atrás de exemplos no dia a dia. Usa a tecnologia, usa celular. Posso dar um exemplo que eu falo de globalização? Sabe o que eu falo? Eu falo da calça jeans. É um exemplo que eu falo que funciona. Eu falo assim, o que é globalização? Primeiro, eu leio que está na apostila. Não leio, né? Eu escrevo no quadro de uma forma elegante, né? Globalização é o processo de integração entre as nações no âmbito econômico, cultural. Pá, bonito, né? Bem, vocês falando academicamente, vocês entenderam. Mas um aluno, integração?
âmbito econômico, cultural, quê? Desculpa, gente, o aluno está num turbilhão hormonal de conhecimento, tudo acontecendo. Como vai escutar um professor falar de integração, interconexão global entre os países? Então aí tem que explicar. Eu explico de uma maneira assim. Eu dou sempre o jaleco, eu tiro o jaleco e eu falo para ele analisar a minha roupa. E eu sempre trabalho de calça jeans e uma camisa básica. Eu sempre vou assim, né? É meu estilo. Professor, mas aí cada um tem seu estilo assim. Aí o que eu faço? Olha lá, jovem pouco, porque você tem que saber colocar no mundo dele, assim, né? Isso que é legal. Você está dando uma crítica assim, você tem que inserir ele que está ali. Você faz parte da globalização. É isso que eu falo assim, você está ali. Você é culpado dela também. É que eu falo assim, ó, é o exemplo que eu dou, vocês podem usar também, que seria uma experiência para vocês falarem para mim. Eu olho assim, ó, analisa minha roupa. Então eu falo assim, me descreva como eu estou vestido. Professor, você está de tênis preto, uma calça jeans e uma camisa, sei lá, como eu estou hoje, uma camisa cinza. Beleza. Aí agora eu falo assim, ó, vocês me descreveram como eu estou em roupa, beleza. Eu falo assim, esquece minha cara, eu até tampo minha cara, assim, ó, pela minha roupa, se eu estivesse andando com essa roupa no Japão, ou eu escolho qualquer país aleatório do planeta, algum país que está sendo comentado e tal, no Japão, aí eu falo assim, pela minha roupa, esse meu tênis aqui da Adidas, pela minha calça jeans, pela essa minha roupa aqui básica, vocês acham que eles iam me chamar de brasileiro? Eles falam assim, não, por quê? Nada a ver, todo mundo usa, acabou. E se todo mundo usa, você pode inserir esse processo e falar assim, tá vendo? Patronizou. Essas coisas de gasto, cultura, não tem mais uma identidade de um país. Então, espalhou. Então, ninguém vai julgar pela minha roupa. Espalhou calça jeans, é uma coisa global. É mesmo, eu uso. Eles vão falar que ele usa, como que é. Você vai ter que ter essa paciência de escutar se ele gosta de calça jeans ou não. Mas é uma coisa para você entender. Que nem McDonald's, você fala assim, ó, todo lanche tem. Eu até brinco com isso, assim, eu vou num país que eu não tenho, não gostei da comida. Qual que é a solução? Vai pro Mac. É padrão, é tudo igual. Então, você traz os cotidianos do mundo que ele tem e leva. Então, globalização, eu levo muito isso. Então, eu pego, assim, muitos conceitos e tento trazer. Primeiro eu explico de uma maneira até deselegante, assim, que é chato. Depois eu vou, vamos pensar. Porque, assim, o mundo é assim, eu tenho que imaginar ele lá. Então, isso é uma forma dele se ver. Então se eu estiver lá, ninguém vai me julgar pela roupa? Sim. Mas aí eu até brinco globalmente. Não, mas se ele escutar eu falando português, até a questão étnica você pode abordar, é legal. Para uma questão étnica, uma pessoa mais miscigenada, eles podem falar. Mas tirando a parte de miscigenação, a questão étnico-racial, a pessoa vai falar que você não é brasileiro. Por quê? É uma globalização, tá bom? Então isso é interessante se trazer, tá bom? Uso de mapas temáticos e atuais, que é interessante. Trabalhar com problemas locais, ensino médio, aí problema local, político e tal, entendeu? Até eu estou fazendo isso, é uma experiência recente minha. Eu fiz uma eleição num 7º ano. Eu fiz eles criarem um partido político, que é as regras de um governo. Eles têm que ter um partido político, né? Aí eles têm que ter uma legenda, eles têm que ter um número, e eles têm que fazer campanha. E eu pedi tudo isso com o 7º ano. Adorei. E eles piraram. Tem que gravar, mandaram para mim. É uma geração que eles não teve reclamação, porque é uma geração ligada à tecnologia de gravar. Não, você não vai gravar, vai fazer um vídeo e tal. Claro que a minha instrução, e lógico, aí que entra o poder da mediação, mediando sempre no processo. Né? O que eu fiz no 7º ano? Não pode usar números existentes, não pode usar brincadeirinhas assim, inofensivas, até para criar uma regra. Então eles vão querendo assim, não, então tem que fazer uma divulgação. Eu, assim, logicamente, eu usei a cidade que eu moro aqui, que é Maringá, então eles vão fazer projeto para Maringá. Aí que entra a geografia política. Eles estão aprendendo o que faz um vereador, o que faz um prefeito, coligações, como que vota. Aí eu vou simular uma urna eletrônica, que tem urna eletrônica digital, muito legal. Eu pesquisei isso com um professor de robótica. Ele tem uma urna simulada, é fácil encontrar. Você pode cadastrar os alunos que as pessoas votam. É muito sensacional. Então, você tá vendo? Você está aprimorando o quê? Democracia, o que é votar, o que é o respeito. Então, isso que é alfabetismo político. Então, não precisa falar de política assim, vota em tal, vota em X, vota em ciclano. Não, ele tem que entender o que faz, o papel, como que é difícil uma campanha, por que o outro foi mais votado, você não. Então, é isso que é legal trabalhar com essas frustrações que eu estou adorando. Os alunos estão, sinceramente, é uma experiência que está sendo muito positiva para mim. Eu estou tendo assim que eu estou nos finalmente, eles estão mandando os vídeos, eu estou analisando, né, para ver se vai ter que ter um cuidado no análise, né, para ver se não tem nada capcioso, maldoso, mas é muito interessante. Eles estão adorando, né?
trabalhar, e por isso que eu enfoco os problemas locais, né? Então eles conseguem ver esses problemas, e interdisciplinar com história e geografia, com história e sociologia também. Por isso que eu falei, às vezes sempre tem que botar com história, tem a questão sociológica, eu acabei citando até a questão criminal, dá para você citar. Então, o fundamental, eu gosto de pensar assim, a grosso modo falando, ele é mais conceitual. Eu falo assim, o aluno tem que entender de política, o que é divisão, o que é território, as formas de governo que existem. Então, é legal que é pontual. O fundamental é mais isso. E aí que é o desafio nosso, como até o Alcione mencionou. É difícil, assim, porque é conceitos, às vezes, pesados para a idade deles. O que é geopolítica? Às vezes caiu lá, nossa, deu um sacrifício. O que é uma globalização? O que são empresas multinacionais, transnacionais? Sabe assim? Então, você tem que conceituar imaginando, tá bom? Então, é um desafio para o fundamental. Pro médio, uma abordagem mais de conteúdos ligados ao quê? Aos Estados nacionais. Já começa a entrar conflitos. Aí já começa uma geopolítica bruta. Eu falo assim, ó, se fosse para definir em grosso modo, desculpa até os slides aqui escapando um pouco deles, seria assim, ó, intensidade. A geografia e a geopolítica você vê nos dois ensinos, tanto no médio e no fundamental. Mas eu tenho grau de elevação. E no fundamental, que é do 6º ao 9º ano, geografia política, descritivo. Onde que é, onde fica, tal, mas não que você não veja geopolítica, você vê alguns fatos ali, estratégia, atuação, tal, mas é mais pesado na geografia política. Quando chega no médio, inverte. Aí começa brutalmente a geopolítica, porque ele já tem, até tem uma manobra da BNC que eles falam, ele já tem manobras e ferramentas suficientes para entender as estratégias e como está sendo atuando. Né? Fazer uma coisa que é difícil, essa palavra é muito difícil para eles, viu, futuros professores, relacionar. É muito complicado para eles. O poder de relacionar um fato com aquele é muito intenso para eles. Eles têm que saber o básico. E até uma geração que a gente já discutiu em outras aulas, é imediatista, né? É vídeo de 5 segundos. É vídeo curtinho. Mas o que isso tem a ver com aquele? Para eles é nossa, mas nada a ver. Tipo assim, o que tem a ver a Ucrânia com o Brasil? Para eles é muito. Então, assim, ó, e até uma coisa que eu evito, eu aprendi com uma professora. Eu evito, é uma coisa minha, eu evito colocar nas minhas provas a palavra relação. Eu coloco com outras terminologias. Para ele entender, ele tem que fazer a relação, mas a palavra relação para eles, nenhuma outra psicologia. Eles não têm esse poder. Que nem assim, ó, relacione. Sabe o que vai acontecer? Você vai deparar com quem dá aula. Tipo assim, relacione a guerra da Ucrânia, por exemplo, ok. Relacione a guerra tal com um item tal. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai explicar os dois temas. Ele não vai relacionar. Então, é difícil. Então, o que você pode fazer? Pedir separadamente. Explica cada um. Então, eu separo. Agora, tem a ver uma coisa com a outra? Eles vão pensar. Isso interfere naquele. Então, primeiro é separar, depois eles veem o que tem a ver. Mas se você já falar assim, relacione, sei lá, a guerra da Ucrânia com a crise no Brasil, sei lá, né? Eles vão explicar a agricultura do Brasil e a crise na Ucrânia. Só, eles não vão fazer relação de fertilizantes e tal. Então, é difícil, não todos, mas assim, é mais para a cabeça deles linkar. É muito difícil, por isso que tem que ser bem conteudista assim nessa parte, tá bom? Estudo de caso, por exemplo, que estuda muito a ONU, também fiz uma experiência que eu quero dividir com vocês. A ONU, para quem não sabe, tem um Conselho de Segurança, né, que é formado por 15 países, 5 deles são permanentes, não sei se vocês sabem disso, quem não sabe, desculpa ser repetitivo, 5 deles são permanentes e 10 são rotativos, que ficam 2 anos. De 5 permanentes, para quem não lembra, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. E eles têm o poder de veto, né? Qualquer decisões de caráter deliberativo, assim, de vamos invadir, vamos fazer ajuda humanitária, passa por esses 15 países, cujos 5 vetam. E o que eu faço que eu achei sensacional, vale a pena dividir com vocês. Eu estou em processo de elaboração, por isso que eu estou falando com essa turma querida. Eu fiz uma simulação de ONU. E é um conteúdo de 9º ano, até, viu? Não era nem médio. É um conteúdo de 9º ano. Eu falei, quer saber? Eu vou separar a turma em 15 nações, em grupos de 15, e esses 15 nações vão ser os diplomatas. E eles vão discutir uma determinada guerra. Eles vão decidir um determinado conflito. Claro que eu pensei muito bem, eu poderia pegar um conflito atual, colocar lá e discutir. Eu fiz um pouco diferente. Eu perguntei para alguém de vocês, dos alunos, dominavam IA. Sabe inteligência artificial? Sim, muitos manifestaram. Não, professor, eu adoro, mexo, faço vídeo, faço tudo. Tá bom. Eu quero que você crie uma guerra no GPT. Uma guerra envolvendo conflitos, uma guerra imaginária, tal. E não é que o aluno criou, meus queridos. Eu vou até mostrar no grupo depois.
E ele criou até um vídeo do conflito imaginário. E eu fiquei arrepiado. Ó, professor, eu fiz um conflito no GPT, como você falou, eu fiz um vídeo explicando o conflito, eu fiquei, professor, o conflito. E aí, o que eles vão fazer? Aí, o objetivo da aula. Cada país vai ter uma opinião do conflito. Aí eles vão decidir o que vão fazer. E aí que eu quero mexer com isso neles, para ver que como a decisão não é um consenso, porque é os 15 falando opiniões, representando os países, que eles gostam de ser países e tal, e eles vão dar opiniões numa guerra imaginária. E a ideia é ver meu objetivo da aula é mostrar essa confusão que tem desses 15 discutindo um futuro de uma nação, o futuro de um conflito. Por isso que eu pedi um conflito imaginário. E eu fiquei impressionado com o domínio tecnológico deles. Eu fiquei impressionado, né? Eles criaram no IA, que é facinho, né? Inteligência artificial, GPT, e colocou num vídeo. Eu achei espetacular. Eu falei, louco, eu agradeci muito ele. Ele falou, não, eu fiz uma guerra, eu gosto de mexer, eu gosto de criar itens, né? Aí eu expliquei como eu queria que ele criasse, eu achei fenomenal. Quem tá aí no ensino, use e abuse disso, crie uma atividade assim que eles vão adorar, tá bom? Use e abuse mesmo, tá bom? Relacionar tudo assim, tá bom? Aqui alguns temas básicos no ensino, como eu já estou falando há muito tempo, né? Que é o caso de conflitos territoriais, não precisa nem dizer, né? Dois conflitos mais evidentes na contemporaneidade que a gente está vivendo, que é a Palestina, a Ucrânia, os curdos, que é uma região entre o Irã, a Turquia, que eles querem formar o Kurdistão, só alguns exemplos assim, mas talvez a Palestina e a Ucrânia, a questão de Israel, a questão do Hamas, talvez está mais em evidência, né? Colonialismo e suas consequências, divisão no território brasileiro, geopolítica dos recursos naturais e globalização e soberania. Então, são os temas talvez mais sintéticos que eu consegui trazer para vocês. Aí, uma coisa que eu vou ensinar para vocês é misturar geografia política e geopolítica. Eu adoro fazer isso. A primeira coisa, quando tem guerra, eu vou ensinar vocês, talvez é uma próxima aula, não hoje. Eu adoro mostrar primeiro no mapa onde fica. Eu tenho isso comigo. Ah, professor, tá tendo uma guerra lá na Israel, né? Tá, você viu lá? Não, dá aquela tragédia, você dá aquela coisa bem introdutória que está acontecendo, e depois fala assim, ó, onde fica no mapa? Você pode usar o recurso tecnológico, perfeito, mas se você não tem recurso tecnológico na sua escola, vai no mapa, pessoas. Ele tem que ter o contexto, isso é geografia, aí é geografia política. A geopolítica vai explicar o porquê teve. Ah, porque tal grupo X, grupo Y se confrontaram. Ótimo. Mas quando se trata de geografia política, vai mostrar onde fica. E é legal ele ter essa dimensão territorial de distância do Brasil, que eu acho lindo. Então é legal, é interessante, é muito intrigante ver isso assim. Ó. É desse tamanho? É. A Ucrânia é desse tamanho perto da Rússia? É. Que nem todo, é impressionante eu ver a cara deles, meus queridos. Quando aconteceu a guerra, o Hamas com Israel, ele falou assim, ó, eu quero que vocês achem no mapa Israel. Acho que ficou uns 10 minutos achando. Aí eu coloquei no mapa digital, quando eles viram o tamanho, eles descrentes, é desse tamanho, eles ficaram descrentes, inacreditável que é desse tamanho. Então eu fico impressionado. E isso já dá um crédito assim, que agora eles sabem onde é que tá. Eu penso assim, ó, você tem interesse e sabe quando a coisa sabe onde é que é. Então, imaginei aqui no canto, legal, pequeno, grande, já vi lá, é perto não sei de onde. Então você tem que estar nesse contexto de geografia política para ele saber onde é que ele tá. Entendeu? Então aprende isso, joga um mapa e fala assim, onde tá? Bom, aqui alguns recursos didáticos, vou até um pouco acelerar, que são mapas interativos, que é o mapa do IBGE, que eu vou ensinar vocês a mexer futuramente, jornais, revistas, informações, simulações é o que eu fiz, né? Até desculpa atracar aqui, simulações de conferência nacional, que é o meu trabalho recente sobre ONU, criar uma guerra e solucionar, jogos didáticos e análise de filme, né? Isso é legal, documentários, isso vai depender de questões extracurriculares, existir um período à tarde, um documentário, apesar, gente, toma cuidado, viu? Como eu falei, já disse para vocês, documentário, aluno, se é 10 minutos, eles já estão ficando bravos, cuidado. Pega documentário mais lúdico, se for, mas fala assim, vou passar um filme na sala, com toda educação, toma cuidado, analise a turma. Às vezes compensa fazer algo contra a turma, uma coisa assim de sessão pipoca, sessão cinema, porque daí o aluno vai vir com uma questão assim de, eu vou lá assistir um filme, ele vai assistir. Agora, durante a aula, sinceramente, eu tenho umas coisas mais negativas, assim, eu não gosto muito. Pode comentar trechos eu acho legal. Ó, nesse filme aqui, olha o trecho que legal, né? Mas assim, eu acho que no filme na íntegra é muito maçante. Lembrar que é uma geração alfa, geração Z, eles querem coisa curta. Agora, se tacar uns TikTok lá, meu amigo, sucesso total. Ainda mais se você for um TikTok aí, vai por mim, tá bom? E aqui uma proposta de atividades, né?
é um mapa político do Brasil e análise da desigualdade, só uma análise, é uma produção de um jornal, isso é legal, né? Isso aí vai um recurso, depende do curiosidade que você tem. Criar um jornal geopolítico com discussões, opiniões e debates de fronteiras, que é o caso que eu fiz. Então, criar um debate, criar uma discussão, criar um fórum. Então, é legal se você bem. Então, aí que entra, né, quando você pega isso daí, o professor se torna mais um mediador. Então, é uma aula mais ligada mais ao construtivismo, piageiano, quer dizer que está ali para mediar, controlar, né, diversidade e tudo mais, tá bom? Então, aqui, considerações finais, temas que contribuem para a formação crítica. Então, geografia política e geopolítica tem esse papel. A abordagem deve ser interdisciplinar, lembrar que a gente não pode, assim, abandonar a história, a sociologia e até a filosofia, são das humanas, e o professor deve dominar os conteúdos e ser criativo. Essa é a ideia que eu falo, gente. Criatividade é tudo para explicar esse assunto, que talvez é interessante, chama atenção, é conflito, mas assim, ó, pensa no cérebro que você vai colocar isso. São adolescentes, são crianças, estão em formação, estão em outras descobertas. Então, cabe a isso. Então, não seja frustrado se você preparou uma super aula conteudista e o aluno ficar boiando. Não se frustre, né? É porque você está lidando com uma outra mentalidade, um outro raciocínio que exige isso daqui, tá bom? Feito, galerinha. Então, essa daqui foi a minha digníssima aula de apresentação, tá certo? Hoje eu quase trabalhei aí no prazo aí, então eu espero ter gostado aí, exatamente aí. Eu vou pedir novamente que a Gisele manda o link ali novamente, por favor. Galera, podem entrar nesse link aí, todo mundo tá salvo aí? Entra nesse link delicioso. A Gisele tá aí? A Gisele nem tá, eu tô falando que já... Aê, Gisele, obrigado, anjo. Né? Por favor, podem adentrar ali, tá bom? De boa, que a gente vai conversando ali. Então, E é isso daí. Então, eu espero ter gostado aí da aula. E até uma coisa que eu vou